lire la Bible, Vamos ler a Bíblia. nous verrons ce qui s'est passé dans la vie des gens que Dieu a appelés. Veremos o que aconteceu na vida das pessoas que Deus chamou. Et Dieu a oint ces gens-là. Deus ungiu aquelas pessoas Et Dieu les appelait ses bien-aimés. e Deus os chamava dos seus bem-amados. Nous allons lire dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. Vamos ler na primeira carta de Crônicas, no seu capítulo 16, versículo 22. Nous lisons Vamos ler au nom de Jésus. em nome de Jesus. Ne touchez pas à mes oints Não toquei os meus ungidos et ne faites pas de mal à mes prophètes. e aos meus profetas não façais mal. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. La parole que nous voulons parler aujourd'hui, c'est les intouchables. E a palavra que gostaríamos de falar hoje é sobre os intocáveis. Nous cela dans ce livre de 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. Está na primeira carta de Crônicas, no seu capítulo 6, versículo 22. Et si nous lisons aussi dans Psaume 105, 15, c'est le même verset. Na carta de Salmo 115, 16, também o mesmo versículo. Dieu interdit à toucher à ce oint. Deus proíbe tocar os seus ungidos. Et il dit aussi, Ele diz: ne faites pas de mal à mes prophètes. não façai o mal aos meus profetas. Par rapport au temps, nous allons rentrer directement dans la Bible. Consoante o tempo, passaremos logo na Bíblia. Nous allons lire dans Genèse chapitre 22 et chapitre 12. Vamos ler na carta de Gênesis, no seu capítulo 12. Nous allons commencer par rapport au temps. L'histoire, c'est dans les versets 10 à 20, mais on n'a pas le temps de lire tout cela. Nous allons lire le verset 17 à 18 jusqu'à 19. A história está no versículo 10 até 13. Vamos começar a leitura. Même 20, donc 17 à 20. E nós faremos a leitura do versículo 17 até 20. Mais le problème dans cette histoire, on a commencé le verset 10 jusqu'au 20, mais nous n'avons pas le temps, nous allons lire de 17 au 20. O problema começou no versículo 10 até 13, mas nós vamos só fazer a leitura no versículo 17 até 20. Nous lisons. Lemos. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Feriu, porém, o Senhor a Abraão e disse: Qu'est-ce que tu m'as fait? o que é isso que me fizeste? Pourquoi ne m'as-tu déclaré que c'est ta femme? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Pourquoi? Houver tomando por minha mulher. Maintenant voici ta femme, prends-la Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma et va-t'en. e vai-te. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer. E Faraó deu ordem aos seus Sacré, et il a reçu une onction par rapport à cette consacration-là. E aquele que foi consagrado recebeu uma unção consoante aquela consagração. Et quand nous parlons de l'onction, Quando se trata da nous unção, voyons l'action de oindre une personne. estamos a ver a ação de ungir alguém. C'est-à-dire, il y a une cérémonie Há uma cerimônia qu'on oint une personne, que unge-se alguém on les consacre à Dieu. e consagrado a Deus. Et si nous voyons dans la Bible, E se nós repararmos na Bíblia, nous voyons que la consacration, des fois, des choses aussi, on peut consacrer des choses par rapport aux choses-là, ça appartient maintenant à Dieu. e veremos que há certas coisas que devem ser consagradas para que aquilo pertencesse a Deus. Comme les ustensiles Como os usos, as coisas de l'église, das igrejas. ça appartient à Dieu. Aquilo pertence a Ce Deus. sont des choses consacrées. São as coisas consagradas. Comme l'autel, Como o altar c'est consacré à Dieu. é consagrado a Deus. Donc ce sont des choses qui sont ointes. São as coisas ungidas. Mais ici, nous parlons des personnes. Aqui trata-se das pessoas. Écoutez bien aimés, Ouça bem, amado. il y a des gens qui ont reçu l'onction depuis le sein de leur mère. Há pessoas que receberam a unção desde o ventre da sua Il mãe. y a des gens aussi qui ont reçu l'onction par rapport à une personne que Dieu a mandatée et Dieu lui a dit, oint cette personne. Há algumas pessoas também receberam a unção pelo caminho de uma pessoa que Deus mandatou, disse unge
tal pessoa. Ici, nous voyons Abraham, Aqui estamos a ver o Abraão, appelé par Dieu. chamado pelo On Deus. ne voit pas quelqu'un en train de oindre Abraham. Nunca vimos alguém ungir Abraão, Mais, mas dans le programme de Dieu, no plano de que Deus, nous appelons le dessein de que Dieu, chamamos no destino de Deus, Dieu avait prédestiné. Deus predestinou. Lorsque Abraham est né, Quando Abraão foi nascido, Abraham avait déjà quelque chose de Dieu. ele já tinha algo de Deus. C'était le choix de Dieu. Aquilo foi a escolha de Deus. Ce n'était pas un fait d'hasard que Dieu prend Abraham en Mésopotamie. Il y avait beaucoup de gens en Mésopotamie. Não foi por aventura Deus ele recebe Abraão lá na Mesopotâmia, onde havia muita Et gente. Abraham, Dieu lui dit, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va là où moi Dieu je E t'indiquerai. Deus lhe dá ordem, sai da sua pátria, da sua nação, da casa do seu pai, vai aonde eu te farei. Nous voyons déjà quelque chose que Dieu a prédestiné. Ali reparamos algo que Deus já predestinou. La Bible dit, alors Abraham arrivé dans ce lieu, A minha Bíblia diz Abraão chegando naquele lugar. il y a eu une grande famine. E houve uma grande fome. Alors Abraham devait quitter le lieu là, E Abraão era necessário que Abraão abandonasse aquele pour lugar. aller se résider en Égypte. Para ir procurar moradia lá no Egito. La Bible stipule que sa femme Sarah, elle était très belle de figure. Especula a escritura sagrada que a Sara era belíssima mulher. Abraham en lui-même, il s'est dit, E Abraão nele próprio disse. les gens de ce pays-là ne craignent pas Dieu. E achou daquela terra não tem temor de Deus. Ils peuvent aimer ma femme Pode conquistar a minha et mulher me tuer facilement. e me matar com muita facilidade. Abraham a eu l'initiative de dire à sa femme, si on te demande, ne dis pas que je suis ton mari, dis que je suis ton frère. E Abraão tomou a iniciativa de dizer na sua mulher, se te perguntar, diga que eu não sou o teu marido, mas eu sou teu irmão. Et c'est ce qui s'est passé, arrivé là-bas, les gens ont vu la beauté de Sarah, ils sont allés proclamer, c'est la même chez le pharaon, chez le roi. E aquilo que aconteceu quando chegaram lá, só viram a beleza da Sara, até foram dizer ao rei, o faraó. Et le pharaon a aimé vraiment Sarah. Portanto, o faraó amou Sara. Et il a demandé à Abraham, Abraham a dit, je suis son frère. E perguntou no Abraão, Abraão disse, pô, eu sou irmão dele. À partir de ce jour-là, ma Bible dit, Pharaon a béni Abraham, il lui a donné des chèvres, des chameaux, même des serviteurs et des servantes. Portanto, a minha Bíblia diz, desde aquele dia, o faraó abençoou Abraão, lhe deu servos, servas, camelo, cavalos, lhe concedeu muitos bens. C'est là-bas où Abraham avait connu et Sarah, la servante que Sarah avait donnée à Abraham, Agar. Elle était égyptienne. É aonde Abraão se encontraram, reconheceu Agar, a serva que lhe deram na sua esposa Sara. Regardez le mensonge. Appelez ça le mensonge, parce que c'était un mensonge. Portanto, reparamos a mentira, vamos falar isso que é a mentira. Sarah était bel et bien le demi-frère d'Abraham, mais c'était sa femme aussi. Portanto, Sara era mesmo meia irmã do Abraão, mas era também sua esposa. C'était sa femme. Era sua Mais esposa. Abraham avait menti. Mas o Abraão mentiu. Dieu, heureux de voir le mensonge d'Abraham, Deus, em vez de reparar a mentira do Abraão, Dieu voit l'acte que Pharaon avait fait. e Deus reparou logo o ato que Faraó Il tinha a feito. pris la femme de son serviteur. Ele recebeu a mulher do seu servo. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz, Dieu frappa Pharaon et sa maison d'une grande plaie. Deus castigou, feriu o Faraó e a sua casa numa ferida muito grande. Laisse-moi te dire, Deixa-me te dizer, ma Bible dit, hein, a minha Bíblia dans le diz, mariage, no casamento, Dieu ne considère pas deux personnes. Deus não considera duas pessoas. Quand vous vous mariez, Quando você vous se devenez casa, une seule personne. torna-se uma pessoa. Donc la femme d'Abraham, A mulher do c'est Abraão, Abraham elle, lui-même aussi. ele próprio Abraão. Donc quand Pharaon a touché la femme d'Abraham, Quando o Faraó tocou a mulher do Abraão Pharaon a commencé à coucher avec Sarah. e começou a se deitar com a Sara, Moi, je crois là où Abraham était, eu acredito onde Abraão estava, Abraham avait perdu la paix. e Abraão perdeu a paz. Oui, parce que c'était sa femme. Pois, porque era sua esposa. Dieu a vu l'attitude d'Abraham. Deus reparou a atitude do Abraão. Abraham n'était plus content. O Abraão já não estava mais Même contente. si on n'a pas parlé ça dans la Bible. Embora que não falaram disso na Bíblia, Mais si nous voyons se ce qui s'est passé, repararmos o que aconteceu, c'était pas normal. não foi normal. Et ma Bible dit, A minha Bíblia Dieu diz, a frappé Deus feriu Pharaon Faraó et sa maison e a sua casa d'une grande plaie numa praga muito grande à cause d'Abraham. por causa do Abraão. Parce que Pharaon Porque a Faraó touché tocou à la vie d'un homme de Dieu. na vida do ungido de Dieu Deus. n'a pas considéré le mensonge Deus não considerou a mentira qu'Abraham avait fait. que Abraão tinha Et feito. si Dieu n'a pas considéré, Se Deus não considerou, parce qu'Abraham aussi, porque Abraão também, il devait se sauvegarder. ele deveria salvaguardar. Pourquoi? Por quê?
Parce qu'il savait que les gens qui habitent ce pays-là n'avaient pas la crainte de Dieu. Salvaguardar porque sabia só que vivia naquela cidade e não tinha temor de Deus. Je dirais à quelqu'un, Eu gostaria de dizer, toi qui as l'habitude você que tem a de toucher les femmes de loin de Dieu, de tocar as mulheres do ungido de Deus, laisse-moi te dire, deixa-me te dizer. tu as vu comment est-ce que Dieu a puni Viste da forma que Deus castigou Pharaon et sa maison? e a sua casa. Ma Bible dit d'une grande plaie. A minha Bíblia diz numa ferida grande. Parce qu'il a pris la femme d'un serviteur. Porque tocou, feriu, se deitou com a mulher de um grande servo. Il a touché Tocou la vie d'un oint. a vida de um ungido. Quand on parle de toucher, Quando estamos a falar de tocar, je veux dire ceci. aquilo Tu significa ne peux pas faire le mal. quer dizer, não pode fazer o mal, Tu ne peux pas insulter. não pode insultar, Tu ne peux pas blesser não pode ferir. un homme de Dieu Ungido de que Deus, Dieu a oint. que Deus ungiu. Une personne qui est consacrée, mise à part. Uma pessoa consagrada, metido de lado. Si quelqu'un Se alguém fait quelque chose du mal fez uma coisa errada à un homme de Dieu, a homem donc, de il Deus, y a homme de Dieu, des serviteurs et serviteurs. a Là. servo é servo, a homem de Deus, homem de Je Deus. parle de bien-aimés de Dieu. Eu estou a falar dos bem-amados de Deus. Des gens qui marchent dans le principe de Dieu. As pessoas que andam nos princípios de Deus. Des serviteurs qui craignent Dieu. Os servos que têm temor de Deus. Il a l'onction de Dieu sur lui. Ele tem a unção de Deus sobre ele. Si tu lui commets des délits, Se você lhe comete delito, il est dérangé dans sa vie. ele está preocupado dentro dele. Laisse-moi te dire ceci. Deixa-me te dizer. L'onction là Aquela unção va se manifester. vai se manifestar. L'onction agit. A unção age. Tu verras les conséquences. Verás as Ça ne consequências. sera pas bien. Não será uma boa coisa. La vie de beaucoup des enfants de Dieu A vida de muitos filhos de Deus. sont dans des problèmes, E hoje em dia estão a dans viver des problemas. calamités Estão a viver a à cause de calamidade ces choses-là. por causa dessas coisas. Nous négligeons cela. Negligenciamos. Nous trouvons cela. Oh, mais c'est un homme comme moi. Reparamos, epa, pastor é um homem como eu, aí é. Não. Não. Samson a dit ceci. Sansão disse, Si on m'enlève les cheveux, se me tirar essas tranças, esse cabelo, je deviens comme tout le monde. eu vou tornar como todo homem. Les cheveux de Samson, As tranças que c'était sa consacration. era a sua consacração. C'est-à-dire quelqu'un qui est loin, Quer dizer, uma pessoa ungida, il est intouchable. ele é intocável. Si on enlève l'onction, Se tirar a unção, il devient comme tout le monde. ele torna-se Mais avec l'onction, com a il n'est pas unção. comme tout le monde. Ele não é como todo mundo. Regardez la vie de ce pharaon-là. Repara a vida desse faraó. Nous verrons que Pharaon, Veremos o faraó. il a chassé Abraham. Ele chutou Abraão. Il a dit, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Disse o que tu fizeste, não fizeste bem. Toma sua esposa. Pharaon pouvait dire, non, les serviteurs, tout ce que je t'avais donné, remets ça. E o faraó poderia dizer, os servos, as coisas que eu te entreguei, epa, devolve. Non, Pharaon a eu peur. E ele ficou com medo. Il dit, non, prenez, tout ce que tu avais dit, je t'avais donné, prenez, on va avec ça. Disse, leva tudo que eu te ofereci, leva isso. Et la Bible nous dit, Abraham a pris sa femme, ses serviteurs et ses servantes, et tout ce que Pharaon avait donné, ils sont sortis de l'Égypte. A minha Bíblia disse, Abraão recebeu a sua esposa, os servos, servas, que o faraó, as coisas que o faraó tinha lhe dado, e saíram do Egito. Nous lisons, Vamos ler. toujours sur Abraham. Vamos ler sempre sobre Abraão. Genèse 20, Na carta de Gênesis, no seu capítulo 20, je peux lire de 17 à 18. e na tua casa pode ler De 1 à 18, pardon. do primeiro versículo até no 19º versículo. Isso aí, lá. 18º versículo. De 1 à 18. 1 até 18. Mais par rapport au temps, Constante o tempo. nous allons lire le verset 7 Vamos ler o versículo 7 et 17 à 18. e leremos 17 até 18. Par rapport au temps. Constante o tempo. Nous lisons. Lemos. Maintenant, Agora, pois, rends la femme de cet homme, restitui a mulher ao seu marido, car il est prophète. porque profeta é. Il priera pour toi Rogará por ti et tu vivras. para que vivas. Mais si tu ne le rends pas, Porém, se não lhe a restitui, sache que tu mourras. saiba que certamente morrerás. Toi Tu et tout ce qui t'appartient. e tudo o que é teu. Nous lisons les versets 17-18. Vamos ler 17 até 18. Abraham pria Dieu E orou Abraão a Deus, et Dieu guérit Abimelech, e sarou Deus Abimeleque, sa femme e a sua et mulher, ses serviteurs. e as suas servas, Et elles purent enfanter. de maneira que tiveram filhos. L'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa
de Abimelech, à cause de Sarah, por causa de Sara, femme d'Abraham. mulher de Abraão. Parole de Dieu. A palavra de Deus. Amen. Amen. Ici, Aqui, vous avez compris que Dieu appelle Abraham par prophète. aqui vocês deram conta que Deus está chamando Abraão como profeta. Où est Abraham pour qu'Abraham soit prophète? Quem que ungiu Abraão para que tornasse profeta? Dieu dit à Jérémie, Deus disse a Jeremias, je t'ai consacré eu te consacrei. lorsque tu étais dans les seins de ta Ainda mère. que estava no ventre da tua mãe, Lorsque Dieu quando a Deus envoyé l'ange enviou um anjo pour voir la femme, la maman de Samson, para se encontrar com a mãe de Sansão. ma Bible dit, A minha Bíblia diz, l'ange a dit à la femme, o anjo disse na mulher, tu seras grosse. ficarás Parce que c'était une grávida. femme stérile. Porque era uma mulher estéril. Pendant ta grossesse, Durante a sua gravidez, tu ne boiras ni vin, não beberá nem vinho, ni boisson forte. nem bebida forte, Tu ne boiras pas ça. não beberá Parce isso. que l'enfant qui sera dans ton sein Porque o menino que estará no sera seu ventre consacré. será consecrado. Il y a des gens hein, Há pessoas qui n'ont pas reçu l'onction de l'huile dans leur tête. que não receberam unção de óleo na sua Mais cabeça. ils ont reçu la consacration de Dieu directement dans les seins de leur mère. Receberam a consecração de Deus logo no ventre das suas mães. Nous prenons l'exemple de Samson, Recebemos o exemplo de Sansão. nous prenons l'exemple de Jérémie, E estamos a ver também a Jeremias, qui la Bible parle. que a Bíblia Et testifica. moi, je crois aussi Abraham. Eu acredito também a Abraão. Il est dans la lignée de ces personnes-là. Está na linha dessas pessoas. Dieu dit qu'Abraham, c'est un prophète. Deus declara Abraão como um profeta. Toujours dans le même problème. No mesmo problema. Abraham quitte je ne sais pas où à cause de la famille, il va chez les Philistins. Abraão abandona não sei se qual a cidade onde estava e fora ter com os filisteus. Arrivé là-bas, Chegando les mêmes problèmes. o mesmo La problema. beauté de Sarah A beleza da Sara crée des problèmes dans la vie d'Abraham. cria certos problemas na vida do Abraão. La Bible dit le roi d'Abimelech, le roi des Philistins, Abimelech, A minha Bíblia diz o rei dos filisteus, Abimeleque, lui aussi, il est tombé dans le même péché. ele também caiu apaixonado naquele pecado. Il aimait la femme d'Abraham. Amou a esposa do Abraão. Et il enlevait cette femme. E ele tirou aquela mulher. Lui, au moins, il a reçu la grâce. Hein. Ele mais ou menos recebeu a graça. Il n'a pas touché, il n'avait pas touché, couché avec Sarah. Ele ainda não se deitou com a Sara. Et Dieu lui a donné les sommets. Deus lhe revelou no sonho. Dieu dans les sommets, Lá no Dieu lui a sonho, parlé. Deus lhe falou. Que la femme qui est à côté de toi là, A mulher que está aí na cama aí do teu la lado femme de mon serviteur, é a mulher do meu servo. ne touchez pas cette femme. Não toque. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz. Abimelech a dit, non, je n'ai pas touché la femme, mais j'ai agi vraiment justement parce qu'on m'a dit que c'est sa sœur. Ah, eu não toquei, logo agi porque ele tinha me dito é a irmã dela. Et ma Bible dit, Dieu a dit, c'est la femme d'un prophète. A minha Bíblia testifica, Deus falou no Abimeleque, é a mulher de um profeta. Il aimait cette femme, son mari. Entrega, restitui aquela mulher. Son mari priera pour toi. O seu esposo orará para ti. Qu'est-ce qui s'est passé? Por que À aconteceu? cause de Sarah, Por causa da Sara, ma Bible dit, A minha Bíblia diz. Dieu a frappé Deus lhe castigou la maison a casa d'Abimelech do Abimeleque et ses serviteurs e os seus de servos la stérilité. da esterilidade. Dis, mais il y a des choses que nous blaguons avec ça. Bem, amado, há coisa que nós brincamos com ele. Je veux te dire, Eu gostaria de dizer. fais attention à ces problèmes. A cartela tem esse Il y a problema. des vies qui sont bloquées. Há vidas bloqueadas. Il y a des gens Há pessoas qui que vivaient la gloire de Dieu. viviam a glória de Il y a des Deus. gens qui bénéficiaient, Há pessoas que beneficiavam. oui, Pois, des choses grandioses dans leur vie. as grandíssimas coisas Mais na sua aujourd'hui, vida. ça ne va pas. Hoje não está andando. Regarde bien, bien aimé. Repara, bem amado. Peut-être tu es tombé dans des choses comme ça, comme Abimelech et Pharaon. Talvez você caiu nesse pecado como Abimeleque e Faraó. Tu as touché à un de Dieu. Você tocou a um ungido de Deus. Regarde ce qui se passe dans la vie d'Abimelech. Veja o que acontece na Il vida est do tombé Abimeleque. dans un problème de stérilité, Caiu no problema da esterilidade. tout simplement Só porque parce qu'il a pris la femme d'un roi de Dieu. ele recebeu a mulher do ungido de Deus. Que Dieu a considéré, il a dit que c'est un prophète. E Deus considerou desse é um profeta. Parce qu'il est écrit, ne fais pas de mal Porque está escrito, não faça o mal à mes prophètes. aos meus profetas. Il a touché la femme des prophètes. Tocou a esposa de um profeta. Dans l'autre sens, il a fait un mal dans la vie de ses No sentido, serviteurs. ele cometeu um delito na vida daquele La servo. Bible dit qu'il a été frappé. A minha Bíblia diz ele foi castigado.
stérilité. da Il y a esterilidade. des gens qui vivent dans la disette. A pessoa que estão vivendo na falta. Tu peux rentrer dans des prières, on peut prier pour toi. Tu peux rentrer dans des jeûnes, ça n'ira pas. Tu as touché, il est écrit que ne touchez pas. Amen. Pode orar, não vai dar porque você tocou. Está escrito, não toque os meus ungidos. Il peut commettre un péché. Ele pode cometer um pecado. C'est pas ton problème. Isso não é o teu problema. C'est pas un problème que toi tu vas aller parler, n'importe où, diffamer cela. Ça devient ton problème. Meu problema é você fofocar, difamar e dizer na show, não. N'est-ce pas, il est écrit Não está escrito. dans Romains 14, verset 4. Romanos capítulo 14, versículo 4. Qui es-tu Quem és tu pour juger un serviteur d'autrui? para julgar um servo alheio? La Bible dit, A minha Bíblia diz, il peut se mettre debout, ele pode ou il levantar, peut tomber. ele pode cair. S'il regarde son maître, Aquilo diz respeito ao seu mestre. s'il ne te regarde pas, Não te diz respeito, pá. regarde maintenant ta vie, comment ça se Veja agora a passe. sua vida, o que está se passando. Tout est devenu stérile dans ta vie. Tudo está estéril, bloqueado na sua vida. Le commerce que tu fais, O negócio que tem ça ne va pas. não está andando. Dans le travail là où tu vas, No trabalho onde você ça vai, ne va pas. não está andando Mais certo. autrefois, ce n'était pas comme ça. Outra vez não era assim. Tu as touché qui? Quem que você tocou? Tu as fait du mal à qui? A quem você fez o mal? Tu croyais faire du mal à un homme comme ça, un homme comme tous les hommes? Pensava fazer o mal a um homem como qualquer homem? Non! Não. Tu as fait du mal Fizeste o mal à quelqu'un a alguém qui est mis à part, que é metido de lado, que Dieu considère comme son bien-aimé. que Deus lhe considera como seu bem amado. Alors regarde ta vie maintenant. Agora, repara a sua vida. Bien-aimé, ce message, hein, Bem amado essa mensagem. nous allons continuer sur le même le dimanche Ah, prochain. próximo domingo Même daremos pas dimanche, nous allons parler sur ce point. Três domingos falaremos acerca desse ponto. C'est très capital. É importantíssimo. Si les enfants de Dieu Se os filhos de Deus ne comprennent pas, não entendam, ne mettent pas à jour ce verset, não põem em prática este versículo, beaucoup des enfants de Dieu muitos filhos de Deus vivent dans la calamité, estão vivendo a calamidade, dans le pleur et dans le grincement des gens. chorando, rendendo Il y a dentes. des gens qui disent même, As pessoas que quand estão j'étais païen, j'étais bien. quando era pagão, vivia bem. Parce qu'ils croient qu'il y a des gens qui disent que je ne fais plus l'impudicité, Já não faço a fornicação, je ne suis plus dans l'adultère, já não estou mais na je adultério, ne vole pas. já não roubo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mas o quê? Abimelech n'a pas volé. Hein? Abimeleque não roubou. Non, hein? Não, Il n'avait pas volé. Hein? não roubou. Et s'il avait pris la femme, Se ele tomou a mulher, pour lui, c'était pas un péché. para ele não era Parce pecado. qu'Abraham avait menti. Porque Abraão mentiu. Si nous voyons bien, Se c'est reparamos bem, Abraham qui a péché. Abraão que mentiu, Dieu ele cometeu Il pecado. n'a pas frappé Abraham. Mas Deus nunca Qui a castigou frappé quem? qui? Deus castigou quem? Abimelech. Abimeleque. Qui a frappé qui? Deus castigou quem? Pharaon. Faraó. Parce qu'ils ont touché Chevalier. Porque tocaram à la femme des prophètes. na mulher do profeta. Je crois que nous sommes presque à la fin de E ce message. acredito eu já chegamos no fim desta mensagem. Mais nous avons beaucoup à parler Ainda temos muito a sur falar ce message. acerca dessa Les mensagem. intouchables. Os intocáveis. Je ne sais pas pourquoi Dieu a intérêt de toucher ces gens-là. Não sei por que que Deus proibiu que tocasse essas pessoas. Je ne sais pas. Não sei. Mais on les appelle par les intouchables. E chamam-se intocáveis. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Não toquei aos meus ungidos. Et si vous lisez, la Bible dit, à cause d'eux, A Bíblia testifica por causa de. si nous lisons dans Psaume, Vamos ler na carta. sur de le même Salmo. verset, No mesmo versículo, nous Salmos. sommes presque à la fin, il nous reste quelques minutes. Nos falta só poucos minutos. Estamos na carta de Salmos. Nous lisons le verset 1. Le verset 14 dit ceci. Salmo. Il n'est permis à personne de les opprimer. Não é permitido alguém oprimir-los. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ele castigou os reis por causa deles. Il châtia des rois. Castigou os reis. Nous avons parlé de deux rois. Falando de dois reis. Le roi de l'Égypte O rei do Egito et le roi de Philistie. e o rei dos filisteus. Dieu a châtié ces deux rois-là. Castigou os dois reis À cause d'Abraham, son por serviteur. causa do Abraão, seu servo. À combien plus fort toi et moi. Agora, você e eu. Les options sont différentes. Hein? Saiba que a unções são diferentes. La Bible dit, Saoul était oint dans une petite bouteille d'huile. No frasco do óleo ungiram Saulo. Mais David, Mas Davi, plein de cornes. chifre cheio On de a mis óleo. l'huile dans une corne. Meteram óleo num chifre. C'était plein. Estava cheio. Donc O quand chifre on a estava déversé cheio. sur David, Quando derramaram Davi, l'huile a quitté la tête jusqu'aux pieds.
O ouro se derramou de cabeça até nos pés, parce que c'était plein. porque estava cheio. Mais l'onction de Saül, Mas a unção de Saul, c'était avec une petite bouteille. frasquinho, Petit seulement, on a mis, ça est tombé sur la tête. Ce n'est même pas descendu sur les vêtements. nem até no disco, até na roupa. Donc il y a onction et onction. A unção e unção. Dieu, il y a beaucoup de façons de oindre les gens. Deus tem muitas formas de Il y a ungir. un oint et aussi un oint. Há ungido também, há ungido. Que Dieu bénisse sa Oh, parole. que Deus abençoe a sua vida. Je crois que nous sommes à la fin. Acredito que nós chegamos no fim. Nous disons ceci. Falamos o seguinte: Le dimanche prochain, próximo domingo, nous allons parler sur ce point-là. ainda daremos Nous sequência. allons rentrer dans la profondeur. Entraremos na profundidade Vous verrez ce qui s'est passé e verão o que vai dans la vie d'Isaac, na vida de dans la Isaac, vie de Jacob, na vida de Jacó, dans la vie de David, na vida de Davi, les intouchables. os intocáveis. Même David parle de Saül, qui a été déjà rejeté par Dieu. Il dit que c'est un oint de Dieu, je ne peux pas les toucher. Até o Davi está a falar acerca do Saulo que foi rejeitado pelo Deus. Disse: Não, é ungido de Deus, não posso lhe tocar. Malgré rejeté, Apesar de ser rejeitado, il dirait toujours son onction. Davi considerava sempre a sua unção. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe a sua Nous allons palavra. parler le dimanche prochain. Próximo domingo vamos falar disso. Nous prions. Oremos. Sur notre Père Céleste. Senhor, nosso Pai